Em 1890, na Londres da era vitoriana, Oscar Wilde escreveu no prefácio do seu único romance, O Retrato de Dorian Gray, que toda arte é completamente inútil. Ele, veja bem, era um artista, envolvido tanto na dramaturgia quanto na literatura. E se um artista fala que a arte é inútil, então a gente tem que acreditar nele, né? Ou não? De todos os animais do planeta, o ser humano é um dos únicos que produz coisas que não são necessariamente úteis para o seu dia a dia. Essas coisas são aparentemente inúteis. Durante a pré-história, o Homo sapiens criava armas e utensílios para ajudar a passar por todos os desafios diários. Eram utensílios para matar animais, para preparar as carnes desses animais, para pintura corporal, para fazer roupas, ou abrigos, enfim, uma série de coisas que faziam parte do dia a dia. Mas existe algo para além da sobrevivência, que são as emoções e os sentimentos. E dentro de uma comunidade, uma série de hábitos foram passados de geração em geração. E isso criou o que a gente chama de cultura. A cultura envolve todos os hábitos, todos os rituais e todas as coisas que são consideradas importantes para uma sociedade ou para uma comunidade. E essa cultura passa a se manifestar de forma material, tanto por meio de objetos, como os muitos que são descobertos até hoje pelos arqueólogos, como também por meio de outras formas, como as maravilhosas pinturas rupestres em muitas cavernas na Europa e também aqui na América, em especial aqui no Brasil, no Piauí, a gente tem uma série de pinturas que são fabulosas. E tudo isso a gente pode chamar de arte. Então, a arte é a manifestação dos sentimentos e emoções mais profundas do ser humano. Ou, pelo menos foi assim durante boa parte da nossa história. Ela se manifesta de forma natural e é um retrato fiel de determinada sociedade ou comunidade. É tanto que estudar a arte é uma das melhores formas de estudar a história, inclusive. Mas agora vem a parte difícil, que é conceituar o que é arte. Ninguém nunca chegou a uma resposta totalmente satisfatória. Só que a gente sabe que arte é a representação de alguma coisa feita de maneira intencional e por meio de alguma técnica, que pode ser a pintura, a escultura, a dramaturgia, a música, a dança e, mais recentemente, novas formas, como o cinema, os quadrinhos, os jogos e a inteligência artificial, que é uma coisa completamente nova, a gente não sabe nem como encaixar dentro da arte ainda. Os egípcios criaram uma arte funcional, que tinha a intenção de levar a alma do morto dessa vida para a outra vida, por meio da pintura, da escultura e da arquitetura. Por isso, nós temos aquelas tumbas espetaculares em que os faraós mumificados eram sepultados junto com tesouros. Além disso, a arte egípcia tinha uma função política também. O templo de Abu Simbel, por exemplo, ele foi construído próximo da fronteira entre o Egito e a Núbia. A intenção era clara, por meio da arquitetura, mostrar todo o poder dos egípcios para ameaçar e para subjugar os núbios. Olha aí a arte sendo usada como forma psicológica também, de ameaça e de poder. Já para os gregos e para os romanos depois, a arte era apenas uma imitação da natureza, uma reprodução. Os gregos a chamavam de mimese, e é daí que vem o nome mímica, mimético. Já no fim da Idade Média, as catedrais góticas eram banhadas de muita luz, para transmitir a ideia de que a pessoa estava entrando no reino de Deus, que era uma fonte de luz eterna. Além disso, a altura absurda das catedrais góticas também transmite essa ideia. Já no Renascimento italiano, outro grupo passou a dar as cartas, que era a nova burguesia. As famílias ricas, que tinham dinheiro. Elas passaram a financiar a arte, assim como a igreja também financiava a arte. E já mais tarde, quando a Reforma Protestante ganhou força, a Igreja Católica contra-atacou. E nasceu aí a arte barroca, pregnada de metais preciosos explorados especialmente aqui na América, e tentando reforçar todo o poder da Igreja Católica para os fiéis. A arte, então, como a gente viu, pode ser uma forma de domínio muito efetiva. E um padrão de todos esses momentos históricos era a preocupação com a beleza. A arte tinha que ser muito bonita. A gente pode, então, concluir que a arte é uma forma de elevar o espírito humano para apreciar a beleza, que faz parte do ser humano. É uma necessidade humana. É verdade isso? Bom, não necessariamente. Até porque a beleza é algo muito relativo. Um exemplo que a gente tem são essas três obras. A Mona Lisa,
a Belle Ferronnier e a Dama com Arminio. Sempre que uma pessoa começa a estudar Leonardo da Vinci, ela eventualmente vai encontrar essas duas pinturas, a Belle Ferronnier e a Dama com Arminio. São dois retratos espetaculares e muita gente pode dizer, inclusive, que elas são mais bonitas do que a própria Mona Lisa. Eu particularmente acho. Só que por que a Mona Lisa, então, é muito mais famosa e muito mais reverenciada que essas outras duas pinturas? Porque aqui não só a beleza conta. A Mona Lisa é o ápice das técnicas que Leonardo da Vinci vinha criando na pintura, fruto de décadas de estudo e experimentação. Inclusive, essas duas pinturas elas foram importantíssimas para que Leonardo pudesse evoluir até chegar ao ponto da Mona Lisa. Ela é o melhor exemplo da técnica do esfumado, que é você aplicar um degradê de cores para garantir a tridimensionalidade das figuras. É tanto que a Mona Lisa parece que ela realmente está viva, parece que é uma coisa 3D, quase uma escultura. Justamente porque Leonardo da Vinci consegue fazer com que as bordas fiquem cada vez mais suaves e tragam a ideia de tridimensionalidade. Ele aplica de forma brilhante essa técnica também nos cantos da boca da Mona Lisa e nos cantos dos olhos, que faz com que a gente tenha a impressão de que ela está sorrindo ou não, dependendo do ângulo que você vê. E independente de onde você esteja, parece que o olhar dela te segue. E como eu disse, isso tudo só foi possível justamente pelas décadas e décadas de estudos e experimentação que Leonardo fez, inclusive nesses dois outros retratos que eu mencionei mais cedo. E se aqui no Ocidente a gente tinha a beleza como algo importantíssimo dentro da arte, em determinado momento isso deixou de ser um critério essencial para determinar o que era uma obra de arte. Esse momento foi a virada do século XIX para o século XX, na época das vanguardas europeias, que desafiaram o conceito de beleza tradicional, deixando o artista mais livre para apenas sugerir um determinado objeto dentro da sua obra de arte. Essa sugestão ou essa estilização já era feita por muitas culturas ao longo da história, especialmente pelos japoneses, que inspiraram muito dos pintores das vanguardas europeias. A ideia era simplificar determinada coisa, sem necessariamente se esforçar para que ela ficasse muito fiel à realidade. A arte, então, foi ficando mais simples, mais abstrata e cada vez mais difícil dizer o que de fato era arte. Chegamos então na contemporaneidade, e todo design hoje é feito para ser funcional, mas também para ser bonito. Tudo que a gente olha ao nosso redor tem um senso estético apurado. Os carros, os materiais de acabamento, os móveis, os utensílios domésticos. Pode observar, tudo isso é feito de maneira a ficar muito bonito, até porque para garantir que a pessoa compre aquilo. Só que enquanto tudo isso tinha um senso estético apurado, aparentemente a arte não tinha mais. Chegamos então na arte conceitual, que é aquela que fica nas galerias modernas ou também espalhadas nas cidades. Aqui o que é mais importante é o conceito por trás de determinada obra, muito mais importante do que a obra em si. Por isso que nesse momento muita gente contesta se isso é arte ou não. Um especialista diz que a arte, então a gente tem que acreditar que aquilo ali é arte. Bom, é mais ou menos por esse caminho. Nos dias de hoje, as grandes galerias do mundo, nas principais cidades do planeta, elas criam os artistas, eles vão aparecendo e elas vão divulgando esses artistas. E tudo fica mais fácil para eles chegarem ao mainstream, chegarem ao alcance de muita gente. Pelo menos dentro do mercado da arte. Mas hoje, com a internet, a gente tem muitas outras possibilidades para um artista chegar ao reconhecimento. E por meio de todo esse panorama que a gente estudou, é possível definir, então, que a arte é muito difícil de ser interpretada racionalmente e que uma das formas mais adequadas de consumir arte é o contemplar pelo contemplar. A arte, então, é muito mais sobre uma experiência do que qualquer outra coisa. Ela parte muito da necessidade das pessoas de consumir algo e do criador de entregar algo seu para o mundo. A arte, então, tem a capacidade de te transportar para uma nova realidade. Aqui mesmo no canal, a gente sempre estuda o que motivou um artista a fazer tal obra, o momento histórico, como que era viver naquele momento, naquele lugar, se alguém tinha encomendado aquela obra ou se o artista fez porque quis. E tudo isso, de fato, é muito importante. Só que as interpretações, elas são abertas ao infinito. E é impossível chegar a uma resposta conclusiva e bater o martelo e pronto, acabou. Talvez a arte seja, então, o vazio entre a obra e entre o espectador,
eu e você. E sim, a arte é inútil, mas você precisa dela. E ela precisa de você também. Imagina só um mundo sem nenhuma manifestação artística. Vamos de forma mais fácil. Imagina um mundo sem cinema. Imagina um mundo sem séries, sem música, sem esculturas, sem pinturas, sem arte no geral. Seria um mundo bem ruim de viver, né? Já é só. Até mais.